water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, watch the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma jornada, seu destino. Tenho certeza que hoje nós vamos deixar as pessoas num estágio maior e evolutivo daquilo que a gente vem enfrentando, vem presenciando todos esses dias, esses movimentos que nós estamos fazendo de aprendizagem, de autoconhecimento. E eu vou esperar o pessoal ir chegando. Boa noite a todos que estão chegando, seja bem-vindo. Essa jornada é sua, essa jornada é de todos nós. Boa noite Cantarelli, Anne, como vocês estão? Dani, boa noite a todos. Nós estamos nessa jornada já. Estamos indo para a quarta jornada. Essa jornada está sendo bem instigante. Porque o pessoal tá dizendo assim, como que eu consigo alcançar mais rápido o meu destino, né? E eu digo que o destino só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Boa noite, Eli. Estou esperando o pessoal chegando. Momento épico para todos nós, né? Tem uma frase que eu anotei aqui, né? Que se você chegou ao mundo com um dom, então que seja feita a tua vontade. Então todos nós temos um dom. E esse dom precisa ser despertado em cada um de nós. E quando a gente desperta, quando a gente começa a buscar mais dessas informações, mais dessa energia, dessa força, desse conhecimento que está disponível para todos nós começamos realmente a viver um estágio de vida completamente diferente. Não tem como você permanecer da mesma maneira que você chegou. Então eu sempre estou dizendo para as pessoas que estão me acompanhando, que têm mandado mensagens, eu digo, volta às lives anteriores, acompanha, se você perdeu, anota, faça suas anotações, pega o seu caderno, faça disso como um estudo e você vai ver que cada etapa você começa a ter um processo de evolução, você começa a ter um processo de crescimento. Eu fiz muitas anotações hoje. E eu falo que o maior agente de cura está em nós mesmos. Então eu coloquei até uma questão aqui para nós nessa noite, né? Que eu disse o seguinte, o que você diz a respeito de você mesmo? Porque a maioria das pessoas que tem conversado comigo, que tem me mandado mensagem, ou eu que eu tenho feito alguns atendimentos, as pessoas têm uma certa dúvida, né, sobre o próprio desenvolvimento delas e o próprio talento delas. Por isso que eu escrevi, né, você chegou ao mundo com um dom, então que seja feita a sua vontade. Então a vontade não é o que está do lado de fora, a vontade é o que brota do lado de dentro. O lado de dentro está dentro de cada um de nós. E tem uma frase muito, muito poderosa que diz que o amor cura tudo, né? E realmente, esse amor, né? O amor do pertencimento, do reconhecimento, do merecimento que cada um de nós tem, faz total diferença no processo evolutivo do nosso desenvolvimento, né? A gente passa por um processo de transformação no momento que a gente começa a buscar o processo da transformação. Quando você busca maiores informações, quando você se envolve com pessoas que são pessoas que têm uma inteligência diferenciada da minha e da sua, quando você busca leituras enriquecidas até fora, né, do conhecimento do que normalmente a gente acaba buscando. No ano passado, na jornada Despertar da Consciência, eu conheci uma pessoa que só lia sobre filosofia. E aí ela me pediu algumas indicações de livros. Depois que eu passei os livros para ela falou, Fábio, a minha vida foi totalmente transformada. Porque realmente agora eu comecei a observar que eu tenho um dom, eu tenho um talento que está dentro de mim. E foi de lá que eu trouxe essa jornada, né? A gente teve a jornada Despertar da Consciência. E no finalzinho do ano, para o começo do ano, eu já estava com essa ideia, já nasceu dentro do meu coração, né? Essa ideia da gente fazer a jornada O Seu Destino. Então o seu destino, ele está marcado por você
mesmo. E esse destino só depende de quem? Só depende de mim, só depende de você. E o que a gente vê, a maioria das pessoas é sabotando elas mesmas, não acreditando nelas, ou ficando olhando para os lados, né? Ou como eu brinco, você está num ponto cego. E quando você está num ponto cego, você não enxerga o que é que está do seu lado. Você não consegue perceber o ambiente que está próximo de você. Quem são as pessoas que estão próximo de você? Qual das pessoas que andam contigo são as pessoas que te levaram para o cume do monte? São as pessoas que fizeram você evoluir mental, físico, espiritual e intelectualmente. Lembra que a gente falou da pirâmide, né? A pirâmide, ela tem ali as três esferas, né? Que é o físico, o mental e o espiritual. E o meio, ele é literalmente o intelectual. O intelectual é a busca, pessoal. Você só consegue fazer um processo de virada de chave buscando mais conteúdo, mais autoconhecimento, desenvolvimento. Tudo que eu e você aprendemos na faculdade, quando a gente sai, a gente precisa aprender, a gente aprendeu e a gente vai transformar o nosso aprendizado em algo que faça realmente efeito dentro do campo de trabalho, de atividade que as pessoas vão fazer. Não importa se você está dentro de casa ou se você está dentro de uma organização. Então, todos os desenvolvimentos que você vai tendo, ele vai trabalhando dentro de você. E a gente tem um processo chamado de pertencimento, de merecimento. Todos nós merecemos estar em níveis mais altos, mas as pessoas sempre se apoiam o quê? Em outras pessoas. Sempre olhando para elas como se elas não fossem merecedoras ou não tivessem a capacidade de evoluir, não tivessem a capacidade de construir algo novo. E nesse desenvolvimento que eu estou tendo aqui com vocês, a pessoa que mais está aprendendo, mais está se desenvolvendo nesse processo dessa jornada, eu sou eu mesmo. Eu sou a pessoa que cada dia eu estou vivendo algo diferenciado. E isso para mim é uma coisa muito fora do comum, porque eu já vinha com esse processo de despertamento. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando surgiu esse tema para eu poder fazer essas lives, eu estava correndo ouvindo música e conversando com o divino. Então você imagina, você fala assim, esse cara é louco, né? Como que ele consegue fazer tudo isso simultaneamente? Então às vezes quando você está aberto para inspiração, lembra que a gente falou nas lives anteriores que é inspiração para ação. Quando você recebe a inspiração, a tendência é que você crie uma alavanca. E essa alavanca é que vai empurrar você para um processo de crescimento. Esse é o processo que faz com que a gente vai sendo transmutado entre comportamentos e sentimentos, pensamentos. Né? Lembre-se que o Dr. Greg Braden fala que o principal, o pulsante que está dentro de cada um de nós é o coração. O coração é que manda as informações para o nosso cérebro. Quando você entender que se você se conectar entre sentimentos e pensamentos e sentimentos, você consegue ter o rumo do seu direcionamento para a sua vida tende a explodir, tende realmente a ter um crescimento fora da curva. Coisas que não aconteceriam normalmente quando você não estava nesse estágio de presença, começa a acontecer, começa a se aproximar de você. Eu não estou dizendo para vocês que isso é algo ilusório. Eu estou dizendo para vocês que isso já é uma realidade. E os estudos que a gente está tendo agora com referências à neurociência e todas as situações que estão passando à nossa volta estão demonstrando isso para cada um de nós. A partir de agora, né, o homem ele se deslocou, ele se desconectou do divino. E o que é você se deslocar e se desconectar do divino? É quando você pegou a sua vida e entregou na mão de terceiro. Entregou na mão do seu marido, da sua esposa, do seu filho, das pessoas que estão próximas de você. E aí você não consegue viver o seu chamado. E você não vive o seu chamado e aí você começa a julgar e colocar a culpa no outro, colocar a culpa no mundo, na situação, nas circunstâncias, que tudo na sua vida às vezes não está dando certo, ou você não está conseguindo algo para você. E aí a gente fica sempre com essa desculpa estúpida, essa desculpa cretina, me perdoem a palavra, porque é uma realidade que está acontecendo hoje. E aí as pessoas começam a viver uma vida totalmente assim, sem um rumo, sem um caminho. E tem uma das frases aqui que o Einstein disse que acho que vai muito no conceito desse processo da nossa jornada, né? Que o que ele fala aqui sobre essa frase é uma frase inspiradora, né? Ele fala assim, o Einstein disse que nenhum problema poderia ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que você criou. Se você está criando o mesmo problema, você quer usar a mesma ferramenta que você usou e que você criou mentalmente e você quer sair dela da mesma maneira, não existe
isso, a gente não consegue sair dessa forma. Então, quando eu digo aqui para vocês, né, que o princípio do limite zero, né, eu estou estudando aqui agora com um havaiano, né, que é o cara que criou uma tecnologia mental chamada Ho'oponopono, e eu debrucei nessa semana, eu mergulhei nesse conteúdo, né, eu fui estudando, fui buscar coisas fora, fui buscar as coisas aqui, informações aqui dentro, e você começa a observar que o poder que está dentro de nós, ele transmuta todas as situações que você possa pensar ou imaginar. Processo de cura, processo de transformação pessoal, processo da identidade. As pessoas precisam ter um encontro com a sua identidade. Qual é a sua identidade? Como é que você faz para vivenciar esse processo da sua identidade? Que é o seu poder pessoal. E as pessoas saíram, entregaram isso ao acaso. Não quer dizer que você não possa entregar para que o universo traga para você aquilo que você quer, mas no momento que você faça isso, observando que você tem um ponto de escolha, e a escolha é sua. Então, quando eu brinco com vocês, né, que eu estou no cume do monte e aqui em cima a visão é extraordinária, eu não estou dizendo isso que você não possa viver algo sobrenatural. E vive, pessoal. Porque você começa a ter uma paz, você consegue ter um entendimento, uma sabedoria que é descomunal. Se a gente for falar isso para pessoas assim com um nível de intelecto muito analítico, a pessoa vai falar assim, você é um louco, isso não existe. E aí eu fui buscar essa semana, né, todos esses conhecimentos, e a maioria das pessoas que trabalharam com essas pessoas disseram assim, esse cara está falando coisa que não existe. Como assim? Porque sai fora da razão. E a gente está sendo conduzido muitas das vezes, muito mais pela nossa razão do que realmente pela nossa inteligência infinita que está dentro de nós. Então, quando eu falo para vocês da centelha divina, né, que está em cada um de nós, é justamente isso, é você zerar todas as situações do seu conhecimento e você entregar. Para isso você tem que ter um comando, você precisa purificar e santificar você. Quando você começa a limpar o que está dentro de você, você começa a viver coisas extraordinárias que estão do lado de fora. E isso assim é unânime. Todas as pessoas que eu estou participando de grupos de pessoas que eu fui buscando disseram o seguinte, no começo foi uma batalha, foi uma grande dificuldade, mas na hora que eu encontrei o limite zero, quando eu encontrei o ponto zero, que eu resignifiquei os modelos mentais, a minha vida começou a ter uma alavancagem que até eu me desacreditava. E as coisas começaram a acontecer numa fluidez, porque é isso que nós estamos precisando fazer. Hoje eu estava lendo a respeito do Greg Braden, e para quem não sabe, ele é um cientista, um cara que tem uma sabedoria, um conhecimento assim descomunal, e ele fala muito dessa questão do coração, né, do nosso desenvolvimento interno, e esse desenvolvimento interno que está muito conectado com a nossa mente. Só que a nossa mente consciente é a mente sabotadora, é a mente que a gente vai pegando todas as esponjas, tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é viciado, né, ou um vício que a gente acaba criando, de hábitos, de condicionamento, de pensamentos, de tudo aquilo que a gente possa imaginar, são essas coisas que bloqueiam a gente de crescer, de desenvolver, de prosperar. Porque às vezes eu conheço pessoas que têm uma vida próspera, têm uma vida abundante, mas não estão felizes. Não encontraram o seu destino. E encontrar o seu destino é muito mais do que uma porta de trabalho, do que uma promoção, ou do que uma riqueza, um patrimônio, um dinheiro. Ele está muito mais forte do que tudo isso. É quando você olha para o outro, você se condói com a situação da outra pessoa e você chama a responsabilidade daquela informação que está vindo para você e mentalmente você começa a criar os gatilhos, começa a criar os comandos para mudar esse sinônimo. Essa semana eu fui fazer um trabalho fora de casa, encontrei com um amigo e ele começou a conversar comigo a respeito de algumas situações da família dele e tal. Conforme ele começou a me contar a história, e eu não sei por que ele chegou nessa história, se vocês me perguntarem também vou dizer que eu não sei o que aconteceu, ele entrou num assunto que não tinha nada a ver do nosso bate-papo. Mentalmente eu já comecei a fazer os comandos e comecei a conversar com ele sem ele saber. Automaticamente aquele cara foi ficando com uma paz, ele foi ficando tranquilo. Ele foi falando a respeito do casamento, da situação que estava acontecendo, ou seja, os sinais vão acompanhar aqueles que creem, né? Jesus já falava isso, né? Que os sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Então é um mandamento espiritual. Quando você começa a resignificar esses modelos mentais, a sua vida ela começa a ter um processo de inspiração. Então você fica inspirado, você fica elevado, você fica energizado e as coisas começam a acontecer. E eu venho ensinando algumas pessoas aqui nessa semana, as pessoas estão trabalhando esse processo de falar eu te amo. Você sabia que essa frase eu te amo, ela é tão poderosa que ela não é só a palavra falada ao vento, é uma palavra poderosa que começa a santificar, começa a neutralizar as memórias que são memórias tóxicas que estão dentro de nós.
Pode parecer loucura isso que eu estou contando para vocês, mas no momento que você começa a falar eu te amo simultaneamente para tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você vai trabalhar, você está no computador, você está na sua casa, você vai falar com alguém, vai fazer um atendimento, tudo que você começa a fazer e você começa a declarar o processo eu te amo internamente para você, você começa a purificar as pessoas que estão do seu lado. E aí as coisas começam a acontecer num efeito placebo que a gente chama, né? A cura que a outra pessoa está precisando está vindo de você. Você é a pessoa que está curando elas. E aí você começa a entrar num processo realmente de transformação plena nesse processo de autoconhecimento. O processo do desenvolvimento, ele nada mais é do que o autoconhecimento. Se eu não busco, se eu não vou atrás, como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu sei dessas ferramentas, né? A gente chama isso de salto quântico. Quando você tem esse salto quântico, que você se desperta, você começa a ter uma inspiração que ela realmente assim, ela sai fora do nosso entendimento. Então hoje eu disse o seguinte, antes de mais nada, né? Pare tudo, dê um comando para tua mente, dê um comando agora, se conecte com o seu destino, diga agora para as células do seu corpo, diga agora para sua mente consciente, para sua mente subconsciente, que você está no estado de aprendizagem. Declare isso, minha mente, meu corpo, minhas células, eu estou no estado de aprendizagem agora. Então agora eu estou aqui para realmente usufruir desse momento, desse presente que eu estou recebendo de autoconhecimento. E a partir daqui, a nossa jornada, ela está começando. Então não há nada lá fora, tudo está dentro de você. Quando eu comecei a fazer esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de busca, era algo assim que pulsava dentro do meu coração, era algo muito forte que estava dentro de mim e que eu já venho fazendo vários trabalhos de desenvolvimento, né, dentro das organizações ou com algumas pessoas, e aí a coisa começou a florar de uma forma muito fora do comum. Então às vezes as pessoas começam a perguntar, mas como é que eu faço para atingir o meu destino? O seu destino já está na sua frente, você precisa tomar posse dele, você precisa ancorar isso dentro de você, e não é a outra pessoa do lado de fora que vai fazer com que você chegue lá no seu destino. A única pessoa que pode fazer isso sou eu mesmo. Claro que existe, né, as pessoas que estão no mundo que nos ajudam e nos favorecem, mas no momento que eu ancorei isso internamente dentro de mim e eu vivenciei isso de uma forma muito intensa, pulsante, eu começo a viver as coisas que estão acontecendo na minha frente e eu atraio isso para mim. Então o seu chamado, né, a gente brinca que ele é inegociável, mas para você não negociar o seu chamado, você precisa estar no estado de presença. Você precisa descobrir quem é você. Qual é o processo que você tem dentro de você de cura, de libertação, de transformação, de ressignificação de conceitos, de amor, de acreditar em você, do seu potencial? Quando você começa a entrar nesse processo de autocura, de limpeza, né, que o Dr. Joe Dispenza ele fala muito que nós temos o efeito placebo dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo. E esse efeito placebo, ele é um efeito realmente de cura mesmo. Então, do momento que você começa a observar para você que você tem esse efeito internamente, que todos os seus órgãos, o seu corpo, ele consegue produzir tudo aquilo que você precisa, as coisas começam a ter uma evolução completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Porque, pessoal, o que eu mais vejo é as pessoas passando por processos mentais. A gente está vivendo num momento de transformação, de um ataque mental, é psicológico. Se você não souber filtrar aquilo que você está ouvindo, que você está falando, e você fazer uma autolimpeza internamente dentro de você, dificilmente você começa a ver o processo da transformação, porque é uma briga. Lembra que as células que andam junto, elas permanecem conectadas? Então você imagina que a sua mente com o teu corpo comandando, o teu corpo comandando a tua mente. Todo esse processo de desenvolvimento, de despertamento, imagina que você está recebendo essa carga elétrica de conhecimento, mas o seu corpo tem uma carga que é muito maior do que a carga que está vindo do seu conhecimento. Quando a carga ela é menor, o que acontece? O seu corpo ele prevalece. E esse prevalecer do teu corpo é justamente essa questão que você precisa trabalhar. É a questão de você mudar a forma com que você age no seu dia a dia. E aí tudo que você precisa experimentar, você faz dentro de si mesmo, ele está dizendo. Né? Quando eu entendi isso, minha vida começou a mudar. Meus pensamentos, tive que purificar os meus pensamentos tóxicos. Né? Eu sempre tive bons pensamentos dentro de mim. Mas independente de situações que aconteciam comigo, às vezes eu não usava as armas, eu não usava o conhecimento
conhecimento, as ferramentas neurais que eu tinha para poder realmente neutralizar esse inimigo, né? Lembre-se que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, eles criam essa química, e essa química faz o quê? Faz eu me aproximar mais ou menos daquilo que é o meu chamado, do que é o meu destino. E aí a gente começa a criar uma coisa chamada monstro mental. Mas Fábio, eu estou vendo que essa situação que está acontecendo comigo, mas e se? Não se nada. Você precisa aprender a fazer esses comandos, e para fazer os comandos você precisa ter os seus decretos. Lembra que eu disse para vocês que a J.Lo e a Oprah, e até o Felipe Massa, o Ayrton Senna, eles faziam muito essa questão de visualização, que Neville Goddard fala muito sobre isso, né? É o poder da concepção. Quando você concebe, quando você entende o seu chamado e você toma posse dele, você vivencia ele como ele já realizado, não tem como você não ter uma vida abundante. Pessoal, eu vou dizer para vocês, o que eu tô passando na minha vida, se eu começar a contar aqui para vocês, vocês vão falar assim, esse cara não é da Terra. E realmente é uma realidade que está acontecendo. Mas isso é meu, isso está comigo. É o Fábio que enxergou isso internamente dentro dele, que todo o poder que ele já tinha é muito maior do que eu imaginava que eu tinha. E a partir daqui você começa a criar um processo de evolução. E cada uma das pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, tem que ter esse chamado, esse entendimento dentro delas. Você não veio ao mundo por acaso. Por isso que eu escrevi aqui, ó, você chegou ao mundo com um dom, então que seja feita a sua vontade. Qual é o dom que você tem? Qual é a situação que você está vivenciando hoje na sua vida? Como é que você lida com seus talentos? Como é que você ajuda as pessoas? Como é que você ancora? Quando a pessoa chega perto de você, você começa a fazer o processo de reclamação, de murmuração. Então é para isso que você está aprendendo aqui nessa jornada, despertar aí do seu destino. Então o seu chamado, ele está dizendo o seguinte, o cume do monte é muito gostoso. Quando você enxergar aqui de cima a visão que é lá de baixo, você vai falar assim, meu Deus, que maravilhoso que é ter essa transformação dentro de mim. Mas para isso você precisa estar aberto. Se você não está aberto, se você começa a colocar a mente analítica trabalhando em cima da sua mente criativa ou inspiradora, realmente você começa a ficar num processo de autossabotamento. E aí você precisa neutralizar esses códigos, né, essas memórias. O estudo está dizendo muito sobre memórias. A gente está muito sendo tóxico, toda hora recebendo um quilo de memórias ruins, memórias negativas, seja com as nossas conversas, seja no nosso dia a dia, ou com alguém que a gente vai conversar. E aí quando a gente olha para a pessoa já com julgamento, eu digo o seguinte, neutralize esse sentimento e diz o seguinte, a pessoa não tem culpa. Quando você diz a pessoa não tem culpa, as coisas começam a criar um fluxo completamente diferente do que você está vivenciando hoje. Lembra que eu disse para vocês que quando vier um pensamento ruim, o que vocês têm que falar? Mude. 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 Esses dias eu estava correndo com a minha esposa e quando chegou lá no cume do monte onde a gente estava, ela falou, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando mais isso. Na hora me veio rapidamente isso no meu cérebro, eu falei, mude. Comecei a falar para ela, mude, mude. Na hora o semblante dela mudou. Então você vê que internamente esses códigos eles são muito poderosos. Então diz o seguinte, né, ó, o Dr. Neville Goddard, o Dr. Greg Braden, o Dr. Joe Vitale, o Dr. Hugh Lin, o Dr. Joe Dispenza, são caras que revolucionaram essa questão da metafísica, do pensamento exponencial, de você criar gatilhos, criar âncoras. O processo do Ho'oponopono, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima que você tem de você poder fazer essa transformação interna. Esse decreto que eu estou dizendo para vocês, eu te amo, ou purifique. Pessoal, quando você começa a falar purifique, 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 você começa a viver coisas que você fala assim, o computador estava emperrado, em questão de segundo o computador começa a funcionar. Aí você fala assim, mas isso é possível? É, porque tudo é energia. A minha e a sua energia, nós estamos numa energia não local. O que significa uma energia não local? Eu estou aqui numa cidade próxima de São Paulo, talvez você está aí do outro lado do país, e a minha conexão mental, neural com você do outro país, ela é simultânea. A ciência já está declarando tudo isso. Então quando a gente olha aqui para ele, né, vamos atingir o ponto de Satori. Alguém já ouviu isso?
O que é o Satori? O que é o ponto de Satori? É um termo, né? É uma metodologia, é uma mecânica, né? De uma técnica oriental, japonesa. E aí eu falei, nossa, mas o que é essa palavra que até eu desconhecia dela? Então significa um termo japonês chamado iluminação. O termo Satori é iluminar a sua mente. Significa ali que é compreensão, acordar. Eu chamo de despertar. Quando você desperta, quando você cria os mecanismos na sua mente, você cria os mecanismos do seu comportamento e todos aqueles pensamentos, sentimentos, sabotadores, aqueles programas que vinham ali camuflado dentro de você e você começa a vivenciar coisas extraordinárias, a gente está falando de atingir o ponto Satori. Então o ponto Satori é uma metodologia, uma técnica oriental japonesa, e essa técnica oriental ele descobriu que ele iluminava o que? A mente. Se tem um povo inteligente, se tem um povo sóbrio, é o povo japonês, é o povo oriental. Dificilmente você vai ver um japonês fazendo coisas fora da curva. Eu acho que eles são até conservadores até demais, né? Por toda a sabedoria que eles têm, eles podiam ser mais ousados. Mas é uma característica deles, a filosofia deles, a gente não está aqui julgando eles. É a forma com que eles foram criados. Todo esse processo que a gente está vivenciando hoje, ele tem a ver com o que está escrito aqui na minha camisa? O seu destino está nas suas mãos. Então a gente precisa parar de fazer o que a gente estava fazendo, que era aquilo que estava sabotando, aquilo que estava neutralizando, ancorando você muito mais. Ao invés de você subir nos pensamentos superiores, você está vivenciando pensamentos inferiores. Lembra que eu falei para vocês que 95% das pessoas com autoconhecimento de intelecto vivem no pensamento inferior. Isso não é o Fábio que está dizendo para vocês, isso aí são as grandes universidades mundiais de renome, estão falando a respeito disso, que as pessoas estão vivendo hoje no processo do pensamento inferior. E quando a gente vive no pensamento inferior, a gente sai fora do nosso chamado, a gente se desconecta, parece que você tem uma vida abundante, mas parece que tem um vazio, algo muito estranho dentro do seu coração, né? Porque o lugar que vai ser mais atacado é o meu e o seu coração. Todas as vezes que você vê uma preocupação, um sentimento, um pensamento, o pensamento vem, mas ele afeta literalmente o processo do seu coração. O seu coração é o lugar, que é o primeiro lugar que vai ser atacado, porque ele é a parte nervosa do seu organismo. E aí daí ele vai para a mente. E aí a mente começa a transmutar para o seu córtex, né, o lobo frontal, e vai indo para o nosso, que a gente chama de subconsciente. Subconsciente é virgem. Se você não resignificar os modelos, as crenças, as falas, a forma como que você foi educado. Essa semana uma pessoa me ligou, ela falou, não, mas você tem que entender que a minha criação foi uma criação muito rígida. Eu falei, mas porque a sua criação foi muito rígida, você também precisa criar a sua família, os seus filhos, a sua esposa da mesma forma? Não precisa. Eu falei, então, quem é a pessoa que mais está sendo prejudicado com isso? A sua família ou é você? Aí ele falou, minha família. Eu falei, não, é você mesmo. Porque você fica criando esses gatilhos, você fica criando essas âncoras, e isso vai neutralizando o quê? A alegria da sua família. E aí a sua filha, das próximas gerações dela, começa a carregar a mesma genética, a mesma biologia. Isso é só você pegar um pouquinho aí de estudo que você vai ver que eu estou te dizendo faz total sentido. E aí quando eu crio essa química no meu coração, eu crio essa química na minha mente. E aí ela fica impregnada de coisas ruins, de coisas tóxicas, né? E aí a gente fica viciado. E é engraçado, porque você vê as pessoas às vezes falando mal das pessoas, ou fala mal do governo, fala mal do país. E aí o Greg Braden, ele fala uma coisa, eu vou até pular aqui, porque eu acho que ele fez uma conotação completamente elucidatória, vamos dizer assim, para o nosso desenvolvimento. E ele fala justamente sobre emoção, da energia, que é a fonte de poder criador. E essa fonte de poder criador da energia, todas as vezes que a gente começa a vivenciar as mesmas falas, os mesmos hábitos, a gente começa a transmitir essa mesma energia, essa mesma conexão para o mundo. E aí você começa a observar a guerra que nós estamos enfrentando. É uma guerra de ideologia, uma guerra de cultura, guerra de política, guerra de país, guerra de comercial. Um gosta do verde, o outro gosta do azul, e se você não gosta, porque você está fora. E aí você começa a ver que esses mesmos pensamentos são recorrentes. É só você observar o que é que está acontecendo hoje, o que a gente está vivenciando. Então a gente vê, de vez a gente começa a propagar o amor, né, que é uma palavrinha que está aqui em cima, né, ó, o grande agente de cura é o amor.
É uma frase pequenininha que talvez a gente às vezes fala de forma assim desproporcional ou sem muita consciência do que nós estamos dizendo. E quando eu falo para você, eu te amo, essa é uma palavra que antes de bater em você, bate em mim, porque está saindo de dentro de mim. E aí quando você começa a purificar suas células, começa a purificar e resignificar os seus modelos mentais, automaticamente começa a criar uma conexão e aproximação do meu e do seu destino. Porque às vezes a vida da gente fica emperrada, a gente tem tudo para dar certo e parece que as coisas não andam, né? Você já parou, já analisou as suas tomadas de decisão? Você fala, nossa, eu fiz tudo certo, mas por que é que deu errado? Porque lá atrás a gente criou essa energia, a gente criou esses modelos, essas frequências que a gente chama de vibração, né? Eu até fiz uma anotação aqui que a gente chama efeito diapasão. Você já ouviu isso? Fale da minha cultura. Então o efeito diapasão, né? É o efeito, vocês lembram aquele garfo que tinha? Aí você segurava ele, você vinha, você batia, ele fazia plim! E aí ele começa a trazer uma vibração. É justamente isso. Os nossos modelos mentais, eles criam essa vibração para o mundo. Tudo que você faz começa a ter um processo de impregnação. Essa energia, essa química que está dentro de nós, ela realmente transmuta para o lado de fora. Então dentro da sua casa, né? Dentro do seu trabalho, no carro, qualquer lugar que você está indo, essa energia, essa vibração, ele chama aqui de afinar o instrumento. Quando você pega lá, né, as pessoas que participam dessas orquestras, eles usam muito desse aparelho para afinar os instrumentos deles. E como é que você está afinando o seu instrumento com referências para se aproximar do seu destino? Porque essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós, né? A jornada que o seu destino tem a ver assim, quanto mais próximo eu estou do meu destino, mais eu estou afinado, mais eu estou numa conexão de vibração comigo mesmo. E quando a gente chama, né, essa conexão com o divino e que o homem se separou, ele se desconectou, né, do divino, é do potencial que está dentro de você. E aí, quando o Greg Braden fala a respeito, né, dessa chave, ele diz o seguinte, ó, diz que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade que existe um novo campo de energia acessível do nosso DNA, que se comunica com os fótons por meio desse campo. Então, ou seja, a própria física quântica está dizendo que o que está dentro de nós, ele muda a sintonia, a sincronicidade da nossa energia através do coração com a nossa mente. E a partir do que nós estamos falando, nós estamos propagando mais do mesmo. Se você propaga amor, se você pensa e tem sentimentos de amor ou de gratidão pela vida, todas as coisas começam a acontecer. Agora, se você começa a pensar e falar tudo aquilo que as pessoas estão falando, o que a gente vai gerar? Mais do mesmo. Então, para a gente chegar próximo do nosso destino, você tem que estar permanentemente, o máximo possível, você precisa estar muito próximo e se manter no cume do monte. Quanto mais próximo você está do cume do monte, quanto mais próximo você está daquilo que você chama do seu destino, mais você começa a vivenciar isso. Mas as pessoas, Fábio, vão começar a falar de mim, vão falar que eu estou doido, vão falar que eu tô variando da minha vida, da minha mente. Mas por quê? Porque você começa a se aproximar mais daquilo que é o seu destino através dessa energia, desse pensamento, desse sentimento, dessa autoconfiança que está dentro de você, e automaticamente as pessoas começam a ficar distantes de você, porque é uma energia, pessoal, né? Hoje eu não trouxe aqui o meu imã, né? Lembra que na live passada eu mostrei para vocês que quando você põe um imã, né? Quando um imã está conectado, ou seja, coração com sentimento e pensamento, ele se conecta. Quando ele está fora, ele não consegue. Você faz isso, aí você fica fazendo assim, o imã ele não pega. Então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele tem muito a ver com isso. E todo esse processo de desenvolvimento e do despertar da nossa consciência, ele justamente está no estado de presença. E é o estado de amor. Se você não ama você, se você não respeita você, se você não cuida do seu corpo da forma como tem que ser bem cuidado, como é que a gente pode viver algo extraordinário da nossa vida? E aí você fica tão sensível, você aumenta o grau de espiritualidade sua, que faz com que as coisas comecem a se aproximar muito mais rápido de você. E se a gente soubesse disso muito antes, né, se tivesse tido essas lives, tivesse tido esse tipo de conceito, seria muito mais rápido, o mundo estaria muito melhor. Mas a partir de agora você já sabe que quando você começa a decretar eu te amo dentro de você ou verbalmente, você começa a mudar as coisas que estão no mundo.
E aí tem uma coisa que diz o seguinte, né? Ó, limpe a memória, deixe a inspiração agir, passe o antivírus, ou seja, quando você passa o antivírus na sua mente, do seu corpo, automaticamente a responsabilidade da sua vida e das pessoas que estão próximas de você, à sua volta, ela é totalmente sua. O problema da pessoa que está contando para você não é o problema dela, o problema é seu. E foi o que aconteceu essa semana com esse meu amigo. Conforme ele começou a contar um problema da família dele, ele me pegou de surpresa aqui. Eu estava saindo da minha casa e aí a gente começou a conversar. Automaticamente que ele começou a falar isso para mim, eu mentalmente comecei a falar: eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu falei acho que umas 4 vezes isso mentalmente. Automaticamente, pessoal, o semblante dele mudou. Você vê que essa conexão da energia que o Dr. Lin, né, fala, que é o criador da ferramenta do Ho Oponopono, na verdade a dele é uma ferramenta um pouco mais turbinada do que o Ho Oponopono tradicional. Ele chama de Ho Oponopono da identidade, né? Então ele fala que essa identidade que você pega da outra pessoa, não é que você está pegando da outra pessoa o problema dela, você está se condoendo com ela, e esse fluxo dessa energia que está passando dentro de você, você transmuta e muda a vida dela. Quando você mudou a vida dela, você se aproximou do seu destino. Quando você transformou a vida dela, você se aproxima do cume do monte, você está lá em cima, você está visualizando as coisas que estão acontecendo com você aqui embaixo. Só que a sua mente analítica ela vai dizer o seguinte: isso não funciona. Isso não é, imagina, falar só essa palavra, ou declarar purifique, ou declarar mude, as coisas começam a mudar, começa. É só você fazer um teste. Lembra que a gente deixou, né, nas 2 semanas atrás, mude um hábito em 7 dias? Começa a fazer isso, faz esse teste a partir de hoje. A partir de agora você começa a se conectar, literalmente isso. Quando você se conecta com a pessoa, é literalmente assim, é uma bomba, pessoal. Eu estou dizendo para vocês que eu estou aqui dentro da minha casa, fazendo vários trabalhos, e quando eu vou fazer algum tipo de atividade, algum tipo de reunião, eu já começo a me conectar com a outra pessoa, e começo a me conectar com a centelha divina que está com a outra pessoa, porque ela é um ser divino. Talvez ela nem saiba disso, talvez nem você saiba disso. E muda, pessoal. Eu estou dizendo para vocês, eu sou a melhor versão de mim mesmo. Eu nunca estive tão apaixonado por mim como estou agora. Então eu brinco com vocês, os amigos que me encontram aqui, falam assim: nossa, mas você tá, né? O seu peito tá inchado. Não, não é meu ego, não. Eu deixo o ego de longe fora disso. E aí eu diz o seguinte, que a inspiração é mais importante do que a intenção. A intenção é um brinquedo da mente e a inspiração é diretiva do divino, ou seja, você começa a ficar tão fluido, você fica tão assim mais próspero internamente, que as coisas começam a se aproximar de você, as coisas começam a acontecer com você. E é literalmente isso que acontece quando você muda os hábitos. Faça um teste com você nesse dia, a partir de agora. Mude um hábito em 7 dias. O que é o hábito que você vai fazer? Se aquilo que está tirando você fora do prumo, está tirando você do seu destino, o que você tem que fazer? Mude. Ou purifique. Comece a declarar: purifique, purifique. Eu te amo, eu te amo. Eu falo isso para minha casa, eu falo para os móveis, eu falo para os computadores. Hoje mesmo aconteceu uma situação aqui com o computador, eu comecei a falar para o computador: ô computador lindo, maravilhoso, eu te amo. Daqui a pouco meu computador voltou ao normal, não precisei falar com o técnico, que eu não conseguia falar com ele mesmo, e tudo se ajeitou. E você fala assim: cara, mas isso é loucura, você está falando que as coisas materiais têm energia, são vivas. É isso mesmo. A gente começa a vivenciar isso. Dinheiro, pessoal. Se você quer ver uma mudança na sua vida, pega a nota de dinheiro e começa a falar pro dinheiro que você ama ele. Fala: dinheiro querido, dinheiro maravilhoso, eu te amo. Obrigado por todas as coisas maravilhosas que você proporcionou na minha vida, por eu proporcionar coisas boas para as outras pessoas, para parceiros, né, para os prestadores de serviço, porque todo mundo realmente é uma moeda de troca, né? Saúde, corpo lindo, corpo maravilhoso, para as mulheres que estão aí, né, para as unhas, para o cabelo maravilhoso, pele maravilhosa. Como eu te amo, pele maravilhosa. Eu te amo, meu corpo. E você vai ver, pessoal, que você começa a passar por um processo de transformação e as pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: meu Deus, mas me passa o nome da pessoa que cuida da sua pele, como que chama, gente? Me ajuda aí. Que cuida da sua pele, vai falar assim: eu preciso passar isso no dermatologista, eu preciso ir lá no seu dermatologista. Como que é o nome da pessoa que está fazendo essa coisa maravilhosa em você? Você começa a vivenciar isso porque você mudou a energia.
né? Você mudou o dial. Quando você muda o dial e coloca uma música que você gosta, automaticamente as coisas começam a acontecer com você. E o Greg Braden, ele fala justamente sobre isso, dessa conexão que a gente tem. Dermata, é isso aí, Lu. Então aqui dentro dessa linha, pessoal, Neville Goddard, Greg Braden, Joe Vitale, né, o Dr. Rin Liu. Rin Liu é o criador do Ho'oponopono, né, mais avançado, né? Ele fala da identidade própria. É power, pessoal. Eu vou dizer para vocês, a semana passada eu falei pro pessoal assistir lá, tem o audiobook dele, é sensacional. Vocês vão ver coisas e ouvir coisas e vai falar assim, meu Deus, mas de onde é que esse cara tirou isso? Então você vê que o homem realmente ele se desconectou do divino. Ele realmente saiu fora daquilo que era a vida dele, o que é o chamado dele. E para você se aproximar do seu chamado, é justamente aumentando o seu poder de conhecimento, o poder da sua espiritualidade. E você não pode se desconectar disso nunca, por ninguém. Então você tem que amar as pessoas. E quando você começa a mostrar que esse amor interno é genuíno e essa essência está dentro de você, as coisas começam a acontecer com você com uma velocidade que vocês vão dizer assim, realmente, essa técnica funciona. Então a maior tecnologia que o homem tem, ele está na nossa mente, ele está dentro de nós. Esse processo diz o seguinte, né? A responsabilidade da sua vida e das pessoas que estão à sua volta é sua, mas não é deles. Então, no momento que você ama essas pessoas, no momento que você decreta esse amor para essas pessoas, ou seja, eu amo você, eu te amo, essa palavra é tão poderosa que ela transforma tudo aquilo primeiro em mim, para depois transformar nas outras pessoas, tá? E aí, quando fazemos isso, temos um encontro com o divino, purificamos a nós mesmos e tudo à nossa volta, até mesmo os programas das pessoas, porque todo o processo de reclamação, pessoal, ele é um programa interno sabotador e ele é camuflado, as pessoas não conseguem enxergar isso, as pessoas vão pegar comida, vão pegar água, comece a fazer o processo de abençoar, né? Se você for dar um Google aí, você vai ver que tem um vídeo de umas crianças, no Japão por sinal, que eles pegam a água e eles começam a dizer para a água que eles amam a água, que eu te amo água, planta, e aí vocês vão ver lá, até esqueci o nome dele, não sei se é Massori, alguma coisa, o nome do japonês que fez essa técnica. E depois eles pegaram, de um certo tempo, pegaram aquela água que eles, como se eles estivessem fazendo abençoando aquela água. Quando eles olhavam no microscópio, a água virou um cristal, a água virou como se fosse uma pedra preciosa. E aí você vê que o poder que você tem, que está dentro de você, que realmente é uma força poderosíssima que está dentro de nós. E aí a gente fica dizendo que o nosso destino está muito longe, que a nossa vida não está andando, que a gente não está... Mas de tanto você ficar propagando, falando isso, esse pensamento, essa fala estúpida, faz com que você realmente se aproxime ou fique longe do seu chamado ou do seu destino. Claramente você vai estar muito distante. E aí você começa a afastar ou trazer pessoas iguais a você, porque você está falando as mesmas palavras, os mesmos decretos, as mesmas informações, o seu corpo ele começa a somatizar, que a gente chama, né, que é o efeito rebote, né, o efeito inverso. Você acaba ficando assintomático e começa a pegar tudo aquilo que está acontecendo. Quando você muda o que está interno, você vivencia coisas novas do que está externo. A partir daqui do que você está tendo, aí diz o seguinte, né? Quem foi os caras que revolucionaram o mundo? Tirando o Dr. Neville Goddard, o Dr. Greg Braden, Jesus. Olha para a história de Jesus. Como ele trabalhava o processo da mente, que as pessoas sempre tinham uma dificuldade, né, de poder trabalhar com determinados comportamentos, e ele vinha sempre com uma sabedoria que vinha de interno e não externo. Eu até anotei aqui, né, que tudo acontece na sua vida, mas a culpa é sua, mas a culpa não é sua, né? Mas a sua responsabilidade, você precisa amá-lo, eu te amo. Quando você ama o outro, você realmente traz o desenvolvimento para você. E essa é a situação que a gente precisa vivenciar. Quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu entendo esse poder que está dentro de mim, automaticamente as coisas que estão à minha volta começam a mudar. Os animais começam a mudar, né? As pessoas que estão próximas de você, perto da sua casa. Porque essa energia, pessoal, ela é realmente visível para as outras pessoas. As pessoas começam a perceber que algo diferente está acontecendo com você. Não é algo fora do comum do que eu estou declarando aqui. E aí a gente tem o seguinte... Quando a gente fala, né, o ponto Satori, quer dizer, a compreensão e o acordar, o seu destino está
precisa estar no modo de compreensão. Qual é a compreensão? Estado de presença. E o estado de presença, lembra que a gente falou? Físico, mental, espiritual e intelectual. Se eu não busco conceitos, se eu não busco as informações, se eu não monto as estratégias para fazer com que as coisas aconteçam, literalmente a gente começa a vivenciar algo que está muito distante do nosso chamado, do nosso destino. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, que eliminar o antigo é abrir caminho para o novo, é um processo de transformação. Né? Significa o nosso novo modo operacional. Você passou o antivírus, você atualizou as suas células, você atualizou a sua mente, o seu comportamento, a sua fala, o seu olhar, o seu criticar, o seu julgar, porque nós estamos condicionados dessa forma, mas nós não podemos viver dessa forma o resto da nossa vida, né? Não é a técnica de hard, né? Ó céus, ó terra, não é isso que a gente vai viver desse jeito. Então a gente começa a fazer essas mudanças que está dentro de nós. Então quando esse meu amigo me ligou essa semana dizendo, mas meu pai, minha mãe me ensinou a agir dessa forma, Fábio, você literalmente precisa apertar aquele botãozinho reset, como está dizendo nossa amiga. Você precisa resetar os pensamentos e sentimentos sabotadores. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu digo para você que não é possível. Se você mudar um hábito, você vai ver que você já ancorou o pensamento superior. E normalmente as pessoas vivem no pensamento inferior justamente por falta de conhecimento. Não é isso que Jesus falou? Que nós perecemos por falta de conhecimento. Quando você habilita, quando você tem conhecimento, você muda o que está dentro de você. As pessoas do mundo, você não precisa ficar esperando que as pessoas vão aplaudir que você teve essa mudança, que você está linda, que você está maravilhoso, porque você conquistou isso, você conquistou aquilo. Porque se a gente olhar para as pessoas com esse mesmo olhar que elas estão olhando para nós estamos fazendo mais do mesmo. Então quando as pessoas vêm com essa fala em cima de você, você precisa criar os seus decretos, os seus bloqueios para dizer para ela aquilo: mude, purifique, eu te amo. São técnicas que você vai mudando. Começa a praticar isso essa semana. Faz esse desafio com você mesmo e você vai ver como as coisas começam a ter uma mudança completamente paradoxal. Você quebra o hábito de ser aquela pessoa que você era. E não se estranhe, porque essa química vai mudar você por dentro. Ela vai transformar você de uma tal forma que você vai falar assim, realmente o Fábio não estava louco, né? Então tudo começa a acontecer. Então o princípio do limite zero é: não temos a menor ideia do que está acontecendo. Você e eu não temos o controle sobre todas as coisas. Você tem escolha, mas você não tem o controle. Então eu posso escolher controlar, eu não posso. Então do momento que eu apliquei a técnica, do momento que eu mudei o que está interno, eu deixo que o universo se carregue de fazer a parte dele. Porque internamente já está habilitada essa nova versão. E aí eu começo a me aproximar cada vez mais rápido do meu chamado, do meu destino. Seja lá para qual for o destino que você precisa ter velocidade hoje, a gente vai estudar velocidade quântica, né? Esse salto quântico, agora a gente está falando do vácuo quântico. Aquilo que a gente lança lá dentro dessa célula do vácuo quântico, a gente atrai para nós. Mas eu não fico pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que isso é uma técnica? Será que isso aí, o que vai acontecer? Então você não tem que pensar nada, você só tem que acreditar e descansar. Deixa o fluxo. A gente fala do flow, né? Deixa o fluxo acontecer. E aí a gente começa a viver isso. E aí a gente precisa eliminar o antigo para abrir caminho para o novo. Através do quê? De novos processos. Novas formas de agir. Novas formas de pensar. Aqui, pessoal, a gente tem o quê? Sua nova personalidade consiste como você pensa, age e sente agora. O que é que está passando nessa cabeça extraordinária nesse exato momento? O que é que você pode me dizer aí? O que é que está acontecendo? O que é que está passando aí? Quais são os assombros? Porque as pessoas ficam com medo. Lembra que a gente falou na semana passada? Eu não esqueci, espero que vocês também não tenham esquecido. Eu não sei se vocês sabem, mas eu me separei. Já faz um bom tempo já. E eu me separei de tudo aquilo que era ruim na minha vida. Tudo que era tóxico. O que me sabotava, o que tentava negligenciar os meus sonhos, os meus projetos, as pessoas, as falas, os pensamentos, sentimentos, emoções. Televisão, então, eu nem vejo. Televisão aberta, eu não consigo assistir. Para não dizer que eu não tentei assistir hoje, eu sentei aqui e fui ver um jornal. Eu mudei 5 vezes de canal, eu tive que tirar do canal. Fui lá pro canal de bicho, porque lá eles iam me trazer muito mais energia
energia para a gente poder conversar agora, porque a gente já sabe o que está passando na televisão, né? Então assim, você entendeu como é que funciona essa questão, que o próprio Dr. Lin fala a respeito disso, que a nossa energia está se conectando com aquilo que é tóxico, que é aquilo que é ruim, e aí você começa a somatizar todos esses pensamentos e sentimentos, e aí a sua roda de conversa, de bate-papo, sempre vai cair em alguma situação como essa. Então você precisa realmente assim se desconectar ou se deslocar dessas situações, para que você possa viver muito mais o seu chamado de paz, de amor, de prosperidade, de felicidade, de poder ter satisfação de ajudar as outras pessoas de qualquer forma que você está tendo. E a partir daqui existem muitos meios diferentes para chegarmos ao nosso destino. Isso começa a acontecer quando você caminha, respira e sente o seu corpo. Né? Sente o seu corpo nesse novo ser que você se tornou, seu estado de presença. Então esse estado de presença é o autoconhecimento, a sua espiritualidade. Você precisa voltar agora para o primeiro amor, você precisa ressignificar, resetar, como disse a nossa amiga aqui, os seus modelos mentais e ancorar pensamentos superiores. Mas não pensa que vai ser lá, né, o seu guru espiritual que vai fazer essa mudança com você, porque eu digo que a inspiração pode vir de fora, mas a mudança vem de dentro, está dentro de cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui nesse destino. Eu estou aprendendo muito mais que vocês, tanto é que eu escrevi aqui, ó, o meu papel é de inspirador, né? À medida que eu desperto vocês. A minha inspiração é poder buscar mais para vocês. Se vocês virem aqui o material que eu montei, que eu escrevi hoje, tem muita coisa, né? Eu acho que a gente vai ter que pular daqui para ir lá para o YouTube, criar um canal para fazer com que as coisas realmente mudem do desenvolvimento aqui, de fazer assim uma live de 2, 3 horas para poder realmente ancorar ali um treinamento mesmo, um desenvolvimento para nós. E aqui, pessoal, o Greg Braden fala que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade que existe um novo. Ok, então a partir dessa expectativa, olha o que ele fala. A chave para obter um resultado reside em nossa habilidade de sentir nossa escolha. A escolha depende de nós. O ponto da escolha é agora. É hoje, é agora que você tem que mudar, fazer a chave virar. Não é depois, não é amanhã, não é semana que vem. É agora a sua escolha. Quando você determina isso dentro de você, você começa a viver algo assombroso. Né? Você começa a viver as situações sobrenaturais que estão muito próximas de você, que só está esperando, estão adormecidas dentro dessa caixa maravilhosa que é a sua cabeça e esse corpo abençoado que você tem. E a partir daqui, você criou, você obteve essa força, né, criadora que está acontecendo, vendo a oração deste modo, como sentimentos nos levam a encontrar a qualidade dos pensamentos, das emoções que produz tal sentimento, viver se o fruto da nossa prece já estivesse sido atendida ou a caminho. Quando você começa a resignificar, quando você muda a sua mentalidade, quando você transforma o seu comportamento, as suas ações, automaticamente tudo que está à sua volta começa a mudar. Fábio, mas fulano do meu lado não está mudando. Não se preocupe com aquela pessoa. O que você tem que fazer como responsabilidade sua é começar a emitir e enviar esses pensamentos bons para ele. E internamente você começa a falar para a pessoa que está do seu lado ou a pessoa que está próxima de você: eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Você começa a falar essa frase, essa palavra poderosíssima: purifique, 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 mude, mude. E você vai ver que as coisas começam a entrar realmente numa transformação, numa aceleração fora do comum do que a gente está vivenciando hoje no mundo. Porque nós fomos escolhidos para viver essa situação. Vocês não estão aqui à toa. Tá? A física quântica fala que antes de eu começar essa live já existia no mundo quântico. Antes de você pensar o que você está pensando nesse exato momento, já acontecia. Inclusive tem uma técnica que fala que 7 segundos antes do que você está pensando, ele já veio antes que você pensasse. Então é uma coisa muito louca, porque a mente humana ela é muito poderosa. E as pessoas que descobriram esses canais, esses mecanismos poderosos, estão vivendo algo sobrenatural na vida deles. E aí a gente faz parte dessas pessoas. E aí ele diz o seguinte, né? Que a chave para obter os resultados da nossa habilidade é a sua escolha. Vem da oração como se já tivesse acontecido. A partir dessa perspectiva, nosso desejo se baseia nos sentimentos de deixar de ser algo por obter. Você não está obtendo mais nada, né? E você se converte em acessar. Você precisa acessar aquilo que você quer. O que é que você está desejando? O que você precisa alcançar? O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa transformar na sua vida ou na vida de uma outra pessoa? Então você precisa acessar.
Você não precisa pedir, porque você não é um pedinte. Eu até escrevi aqui uma coisa que eu li que eu achei muito bacana, né? Que o divino não é o nosso concierge. Eu coloquei entre parênteses. Ele não é o nosso mordomo. Ele não é aquela pessoa que você vai lá, bate na porta e fala assim: pai, me dá isso aqui porque eu tô querendo, né? Quase uma criança mimada. Não é dessa forma. Tudo tem um processo evolutivo nas nossas vidas. E às vezes a gente fica realmente dando muitas voltas e fazendo preces, fazendo as nossas orações. Greg Braden fala isso, que as pessoas normalmente não são atendidas nas suas preces porque elas fazem as preces sempre no modelo de escassez e não no modelo de abundância. E quando eu entro na linha, quando eu vou conversar com o Criador a respeito do que eu estou realmente precisando, eu não peço nada, eu só agradeço por aquilo que Ele já me deu. E automaticamente essa semente que está brotando dentro de mim começa a trazer o resultado e que a gente está esperando, tá? Deixa eu olhar o horário aqui, pessoal. E aí é o seguinte, com as palavras do seu tempo, os assênios suspeitados, né, de serem responsáveis pela conservação desse sentimento, desse manuscrito de Isaías. Quando a gente fala da física quântica, a gente está falando dos assênios. Eles acharam, né, os manuscritos de Isaías que falam sobre a física quântica, que é esse poder. A partir disso, ele diz o seguinte, né, que esse conhecimento que era original, nos lembra que a oração, os decretos foram atendidos. Quando eu digo para vocês, criem os decretos de vocês, esse já é um deles: eu te amo, purifique, mude. Essas palavras que você começa a repetir, mas com sentimento mesmo, com sentimento que está dentro do seu coração, começa a mudar as coisas que estão à sua volta. Quando você cria os seus decretos, depois você fala no final: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Purifique uma situação, um pensamento, um sentimento, uma ação, alguma coisa que você viu na rua. Hoje eu assisti uma situação muito desagradável na internet, acho que foi até no Rio de Janeiro, uma pessoa lá sendo pega por uma pessoa. Na hora eu comecei a enviar, né, pensamentos, sentimentos de paz, de amor para aquela pessoa. Infelizmente aquela pessoa acabou tendo ali um final um pouco mais trágico, mas eu acabei desligando, não vi, depois eu fiquei sabendo porque veio aqui nas redes sociais. E eu vou dizer para vocês, você está vendo como é que está vivendo o mundo? Então a gente precisa mudar o mundo a partir dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E o Greg Braden fala isso, que se a gente está vivenciando tudo que nós estamos passando hoje, por exemplo, no Brasil, é porque fomos nós mesmos que criamos esses sentimentos. Esse sentimento não está aí à toa. Vocês já viram a natureza brigar com a natureza? Uma árvore brigar com outra árvore? Eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, põe aqui para nós aqui, porque realmente não existe isso, né? Os animais se entendem, existe uma harmonia, um equilíbrio entre eles. E o homem precisa resgatar esse equilíbrio novamente. Entre as famílias, entre os vizinhos. Precisamos ser mais amorosos com as pessoas. Né? Tem um vizinho que mudou aqui da minha casa, eu fico com dó porque o animalzinho dele fica chorando às vezes o dia inteiro, e eu fico aqui toda hora: a gente te ama, fique em paz, você está em paz, daqui a pouco para, aquele silêncio. Acho que de tanta gente emitir esse amor para o animal sente. Quem tem animal em casa sabe o que eu estou te dizendo. O animal, ele é sensitivo, ele tem essa força dentro de nós. Então, a partir daqui, pessoal, o ponto de escolha é a possibilidade de abertura de um vácuo, de um ponto, de uma ponte que permita mudar o caminho, passando para um outro resultado que eu espero. O resultado que eu espero sempre pelo melhor. Declare aí você na sua casa, agora onde é que você esteja: eu espero sempre pelo melhor, e o melhor sempre vai acontecer. Você nunca diga o que você está dizendo, passando pela sua cabeça que as coisas não dão certo. Eu espero sempre pelo pior. Mas nunca isso. Essa semana aqui eu peguei uma amiga e ela curtiu lá uma situação que eu postei. Aí ela fez uma frase e me mandou. Eu falei assim: mas de onde é que você tirou isso? Você é um ser extraordinário, um ser maravilhoso. O seu DNA, os seus filhos, a sua família, o seu marido. Eu fiz um texto ali, mandei para ela. Na hora ela mandou chorando, agradecendo. Falou: realmente obrigado por esse presente que você me passou. Então qual que é a situação que acontece comigo e muitas vezes pode acontecer com você? Quando a pessoa faz isso, você já começa a entrar num julgamento. Tá vendo? Aquela pessoa, porque tá falando aquilo. Então você precisa mudar esse mindset. Vira isso, vira esse jogo. Não fique com esses pensamentos, sentimentos cretinos, pessoal. Me perdão da palavra, porque assim, é inadmissível você, uma pessoa que é fora da curva, entrar numa situação, numa chamada como essa, que é uma chamada tóxica. Você está trazendo isso para o seu corpo. A gente fala das doenças que estão surgindo aí. A doença não chegou no mundo, a doença está dentro de nós.
Nós mesmos criamos isso, o medo, né? Tem uma palavra aqui que eu busquei, que eu achei muito, muito interessante, tá aqui, ó, Romanos 7,19, porque eu não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim a dúvida que habita em mim. Pessoal, isso aqui é uma palavra bíblica, isso aqui, é uma palavra espiritual. E aí tem uma segunda palavra que diz assim, né? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu comigo. Jó falou sobre isso. Tudo aquilo que eu tenho medo, você está com medo dessa doença? Você está com medo dessa situação? Toda vez que você fala isso, você fica propagando, você está dizendo comandos para o teu corpo, para as tuas células, dizendo realmente assim, eu dependo disso, eu dependo dessa injeção, eu dependo do remédio, eu dependo do médico. Você não depende de ninguém, você depende de você. Eu não estou dizendo que você é autossuficiente para você mudar todas as coisas, mas essa suficiência poderosa que está dentro de você muda tudo. Quando você muda o contexto que está internamente, você muda o que está externo. Só que o que as pessoas estão vivenciando hoje, um ataque psicológico, dizendo que elas estão dependendo disso. Infelizmente eu não posso falar aqui algumas situações que eu passei durante esse ano, porque realmente não é o nosso contexto aqui, mas num outro momento eu acredito que a gente possa ter um tempo aí para contar para vocês. Mas tudo na minha cabeça, você está passando como por tudo isso? Eu nunca estive tão bem na minha vida. Inclusive faz 1 ano e meio, eu acho que eu corri mais de 300 quilômetros no meio da rua. Então você já pode imaginar onde é que eu estou. Eu estou no cume do monte. Eu não vivo doença, eu não ando com doença, eu não vivo, mas você tem, não existe isso. Quando você desabilita o que está o poder dentro de você, você está entregando o seu destino na mão dessa situação que está aí do lado de fora. Eu não estou dizendo que você tem que ser negligente, tem que ser irresponsável, não é isso que eu estou dizendo, mas quando você habilita essa força interna dentro de você, não é isso que vai te salvar o que eles estão querendo te dar. O que vai te salvar é o que está dentro de você. Então quando você começa a abençoar, você tenha o costume de abençoar o seu corpo? Você abençoa suas pernas, os seus braços, você abençoa o seu dia hoje, o final do seu dia, você abençoa que você pôde usar o banheiro, você pôde segurar um copo para tomar uma água, porque pode parecer tão simples para mim e para vocês, como a palavra eu te amo, como a palavra purifique, como a palavra mude. Pode parecer tão simples, mas quando você entender o poder que está dentro de cada um de nós, né? Isso passa por mim e passa por vocês, automaticamente a vida da gente começa a passar por um processo de transformação. Então, pessoal, a prática faz a perfeição. Seus pensamentos tornaram-se experiência. O que você pensa sobre as suas habilidades e merecimento. O que é que você está pensando agora das suas habilidades? O que é que você está pensando do merecimento? Você merece viver o melhor nessa vida. Não é em outra vida. A vida que você vai viver agora é esse. Se lá do outro lado você vai ter uma vida melhor, fique com essa vida melhor do lado de lá. Mas enquanto você está aqui, você precisa viver o melhor aqui. Seja lá qual for a situação que você está querendo. Quanto mais próximo eu estou do meu destino, mais eu estou próximo do meu chamado. E mais eu ancoro o pensamento superior e ajudo outras pessoas a irem para esse mesmo nível. Porque não faz sentido nenhum eu ficar aqui tendo uma vida maravilhosa e não poder transmitir isso para as pessoas. Esse é o meu chamado. Tanto é que eu escrevi aqui, ó. O meu papel é de inspirador, mas à medida que eu desperto você. Quanto mais eu estou me despertando, mais eu estou despertando em vocês. Porque vocês começam a criar um processo de curiosidade. Vocês querem entender isso. Vocês entrem nas lives, voltam novamente. Ele falou uma palavra, eu quero discutir o que é essa. Eu estou falando para vocês que eu fui ver hoje o que era Satori. Né? Então essa compreensão, né? despertar. O que é essa palavra aqui, que é uma palavra quase um grego, né? Eu tenho uma prima que acho que ela fala grego, diapasão, né? Mas que é isso, né? É uma vibração, né? É a referência de vibração. Olha como são as situações que estão acontecendo com a gente. Você tem todas as ferramentas possíveis para mudar o mundo, só depende de você. Quando eu mudo, o mundo muda. Essa é a realidade, tá? E aí tem um cara chamado Hugh Everett III, um físico da Universidade de Princeton, estudou a possibilidade de universos paralelos chamado de ponto de escolha. O universo paralelo é justamente isso, o ponto de escolha é agora, é hoje que você está vivendo essa transformação.
É agora que você está passando para níveis muito mais altos e as pessoas vão começar a se aproximar de vocês. Podem acreditar no que eu estou te dizendo. Quando você começa a fazer esses decretos, quando você começa a falar que você ama o mundo, eu te amo o mundo, eu te amo a natureza, eu amo a minha casa, a minha família, os meus familiares, eu começo a mudar, começo a criar os meus decretos e começo a aplicar isso assiduamente, as coisas começam a mudar em você. Quando você começa a mudar, tudo à sua volta começa a ser transformado. Ok? E aí é o seguinte, quando estudamos novos conceitos, estamos preparando o nosso cérebro, disparando novos circuitos. Que circuitos são esses? Aqueles que estão sendo aquecidos pelas informações que você está falando para você mesmo. Você está tendo uma conexão, lembra? Quando você cria uma conexão entre o coração e o cérebro, entre o corpo e o cérebro. Você está magnetizando essas informações. Aí você muda os genes, você muda as células que estão dentro do teu corpo. Isso não é o Fábio que está inventando para vocês. Se vocês comprarem livros que estão falando sobre isso hoje, procurarem médicos, eles vão dizer que já está tendo esse poder, o homem tem o poder de transformar os genes que está dentro dele. Tem um filme da Queen Latifah, eu não sei se vocês já viram, que ela foi diagnosticada com uma doença terminal, acho que era câncer. Na verdade, ela nunca teve essa doença. O médico trocou as fichas, e essas fichas que o médico trocou, ela ficou assim, tão assim, desorientada no filme, é muito bacana, acho que é Férias ou alguma coisa, procura lá da Queen Latifah. Ela vai para a Suíça, ela pegou todo o dinheiro dela, ela pegou o fundo de pensão dela, né, que é dos Estados Unidos, e ela foi embora para a Suíça. Chegou na Suíça, ela começou a gastar, ela foi num hotel 5 estrelas, pegou uma suíte maravilhosa, foi no cassino e ela jogava dinheiro para perder o dinheiro. Só que nessa que ela foi perder o dinheiro, ela começou a ganhar mais dinheiro ainda. Olha que loucura. E aí depois o namorado que gostava dela descobriu que ela não estava com câncer, ele foi atrás dela para avisar que ela não tinha doença nenhuma. Só que ela fez uma revolução onde ela ficou, que ela transformou um monte de gente. Então olha como as coisas são. Aquilo que era para dar errado, deu certo. E é o que eu tenho para dizer para vocês, que tudo aquilo que pensamentos, sentimentos, emoções, que às vezes a gente acha, mas o meu destino está tão distante, Fábio. Não está. Do momento que você ancorou e tomou posse dele internamente, a sua vida começa a passar por esse processo de transformação, e aí a gente chama isso de encontro com o divino, encontro com a sua centelha divina. Volte ao primeiro amor, acredite em você, não deixe o mundo propagar coisas tóxicas, as pessoas que estão da sua volta. Pelo contrário, tenha sabedoria, tenha paciência com as pessoas que estão próximas de você, porque às vezes você está num nível de intelecto, num nível de espiritualidade que as pessoas não estão. E é natural isso, a gente não pode julgar ninguém, porque a gente tem um processo de evolução. E essa evolução é crescente cada dia nas nossas vidas, ok? E aí é o seguinte, pessoal, a repetição sela circuitos duradouros, ativando novos genes, empoderando o seu novo destino. Saímos da causa e efeito para causar um efeito. Então declare para você agora, nesse exato momento, eu vou sair da causa e efeito para causar um efeito. Então quando você sai da causa e efeito e vivencia a causa para o efeito, você começa a mudar as coisas que estão à sua volta. E essa que é a realidade que a gente precisa vivenciar, ok? E o estresse são os verdadeiros motivos de sermos controlados por nossas emoções. Vivemos um denominador de baixa energia, sendo escravizados por uma série de crenças com base no medo, no não merecimento. Você merece tudo o que possa imaginar na sua vida. Então, quando a gente se aproxima do cume do monte, quando a gente está muito próximo da montanha, a gente enxerga daqui de cima e fala, nossa, que maravilhoso, eu estou soberbo hoje. Hoje eu posso dizer para vocês que eu nunca estive tão soberbo na minha vida, porque eu estou soberbo de passar, de transmitir para as pessoas essa paz, essa energia, essa alegria, transmutando de dentro de mim essa mudança que eu quero vivenciar, não só na minha vida, mas em todas as pessoas que estão próximas de mim e vocês que estão aí do outro lado. Não importa onde é que você esteja, qual é o seu destino? Como é que você faz para alcançar o seu destino? Muda o que está interno. Quando você muda o que está interno, você vivencia coisas extraordinárias. Então o que eu posso dizer para você neste dia, nessa jornada, seu destino, paz do eu, que você tenha aí uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa, que você possa alcançar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de um conselho,
Tome para você aquilo que eles estão realmente passando e comece a determinar isso. Eu te amo internamente. Comece a fazer essa prática, a prática, né, do Ho'oponopono, né? Eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, obrigado. Pessoal, é um mecanismo de cura, de mudança internamente dentro de você. Quando você acredita, as coisas começam a ter uma transformação. Então o que eu posso dizer para vocês é: paz do eu, que você tenha essa semana maravilhosa. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Até a próxima quarta-feira, que eu tenho certeza que essa semana aqui vocês têm bastante coisas aí, novidades acontecendo na vida de vocês. Passem essa live para outras pessoas, vejam essa live novamente, vejam as lives anteriores, aqueles que perderam, assistam, tragam para nós aqui. Traga para mim as situações que vocês estão vivenciando, né? Vocês vão ver que as coisas começam a acontecer de uma proporção completamente diferente. Se alegrar com a prosperidade, com o despertar, com o desenvolvimento de cada um de vocês é uma satisfação maravilhosa. Então, muito obrigado para vocês, uma paz, uma noite maravilhosa e a gente se vê até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Paz do eu para vocês.